Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva agora o seu coração, a sua mente e todo o ambiente em que você está. Esta não é apenas mais uma manhã, não é apenas mais um vídeo que você encontrou por acaso. Este é um tempo de graça preparado por Deus para você. Não é coincidência que você esteja aqui. O Espírito Santo conduziu os seus passos até este momento, porque o Pai conhece cada detalhe da sua vida. Conhece o que você viveu ontem, o que preocupa o seu coração hoje e até aquilo que você ainda nem sabe que vai enfrentar. Ele te reuniu aqui para falar com você, para te escutar e para derramar sobre a sua alma um consolo novo, uma força nova, uma esperança nova. Nesta manhã, nós nos unimos espiritualmente, mesmo que cada um esteja em um lugar diferente, como uma só família de fé, para colocar o nosso dia, os nossos pensamentos, as nossas lutas e os nossos sonhos diante do Senhor, antes de qualquer outra coisa. A palavra de Deus, no Salmo 5, nos lembra que o salmista diz que pela manhã apresenta a sua oração ao Senhor e fica esperando. É como se ele dissesse: Pai, antes que eu saia de casa, antes que eu fale com qualquer pessoa, antes que eu enfrente qualquer batalha, eu primeiro falo contigo, eu primeiro me coloco na tua presença e depois eu sigo, esperando em ti. Meu irmão, minha irmã, é assim que queremos viver esta manhã, colocando tudo diante de Deus e aprendendo a esperar nele. Respire fundo por um instante, aquiete o seu coração por alguns segundos e tome consciência de que o Pai está aqui, presente, amoroso, atento, olhando para você com ternura. Você não está falando com um Deus distante, severo e indiferente. Você está diante de um Pai que conhece o seu nome, que escuta até o seu suspiro mais discreto, que compreende as lágrimas que ninguém mais consegue entender. Agora juntos, vamos entrar em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, neste começo de dia, nós nos curvamos diante da tua grandeza e, ao mesmo tempo, nos aconchegamos na certeza do teu amor. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque abrimos os olhos e encontramos a tua misericórdia já nos esperando, renovada. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos, pelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor e até pelas situações difíceis que muitas vezes o Senhor permite para nos amadurecer, nos aproximar de ti e nos ensinar a depender mais da tua graça. Nós reconhecemos, Pai, que não temos nada, não somos nada e não podemos nada sem a tua presença. Por isso, desde o começo desta manhã, consagramos a ti cada minuto deste dia. Tudo o que vamos viver, decidir, pensar e sentir, colocamos nas tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, que tome o governo completo do nosso coração, que ocupe o primeiro lugar na nossa agenda interior, que seja o Senhor a nortear os nossos passos, não a ansiedade, não o medo, não as pressões deste mundo. A tua palavra, na carta aos Filipenses, nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, com orações, súplicas e ações de graças, apresentarmos os nossos pedidos ao Senhor. Nesta hora, nós fazemos exatamente isso. Apresentamos a Ti as nossas angústias, entregamos os pensamentos que nos tiram o sono, colocamos diante de Ti as preocupações com a família, a saúde, a vida financeira, o futuro, as decisões importantes. Pai, em vez de segurarmos tudo sozinhos, nós escolhemos entregar. Em vez de alimentarmos a ansiedade, nós escolhemos a confiança. Em vez de tentarmos controlar tudo, nós escolhemos descansar em Ti. Derrama sobre nós uma paz que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza de que o Senhor está conosco. Pai querido,
A tua palavra em Provérbios nos convida a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, e então o Senhor endireitará os nossos caminhos. Nós confessamos que muitas vezes confiamos mais na nossa lógica, nas nossas análises, nas nossas emoções, do que na tua voz. Por isso hoje nós queremos te dizer: Pai, nós abrimos mão da arrogância de achar que podemos tudo sozinhos. Alinha as nossas decisões à tua vontade. Endireita as veredas tortas, fecha as portas que não vêm de ti, mesmo que à primeira vista pareçam boas, e abre aquelas que o Senhor preparou, mesmo que ainda não façam completo sentido para nós. Nós entregamos os conflitos internos, as dúvidas, as inseguranças que carregamos em silêncio, as batalhas que ninguém vê, as lembranças que ainda doem, as feridas emocionais que ainda sangram. Tu és o Deus que sonda o coração, como declara o Salmo 139, que conhece os nossos pensamentos e que nos guia pelo caminho eterno. Nada em nós é oculto para ti. Então, neste momento, nós nos deixamos ser examinados pelo Senhor. Se existe em nós algum caminho mau, algum orgulho escondido, alguma intenção que não te agrada, revela, Pai, para que possamos nos arrepender e ser transformados. Senhor, nós também queremos começar este dia com o coração limpo. Por isso, colocamos diante de Ti os nossos pecados. Reconhecemos que falhamos em pensamentos, palavras e atitudes. Quantas vezes falamos com grosseria com quem amamos, perdemos a paciência, guardamos mágoas, alimentamos pensamentos de inveja, cansaço e incredulidade. Quantas vezes deixamos de perdoar, insistimos em ter razão, fechamos o coração para quem nos feriu, sem lembrar que o Senhor nos perdoa diariamente. Confessamos também os pecados de omissão. Quantas oportunidades de fazer o bem nós deixamos passar? Quantas vezes calamos quando poderíamos consolar alguém? Quantas vezes deixamos de ajudar quando tínhamos condições de estender a mão? A tua palavra, na carta de Tiago, diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pai, nós pedimos perdão por aquilo que fizemos e pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Lava-nos com o sangue de Jesus, purifica a nossa mente, renova os nossos pensamentos, transforma a nossa maneira de olhar para nós mesmos, para os outros e para as situações. Como ensina a carta aos Romanos, não queremos nos conformar com este mundo, nem pensar como o sistema ao nosso redor pensa, mas desejamos ser transformados pela renovação da mente, para experimentar a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Toca agora, Senhor, nos pensamentos que insistem em se encher de medo e derrota, que eles sejam substituídos por pensamentos de fé e confiança. Toca nos sentimentos feridos e cansados, e derrama sobre eles o bálsamo do teu amor. Toca na nossa vontade e alinha-a à tua, para que em vez de resistirmos, aprendamos a dizer de coração: seja feita a tua vontade na minha vida. Pai amado, nós te agradecemos, porque a tua misericórdia é maior do que as nossas falhas. O livro das Lamentações nos lembra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Obrigado porque, apesar de quem fomos ontem, hoje o Senhor nos oferece um recomeço. Obrigado porque, quando nos arrependemos e voltamos para ti, o Senhor não nos rejeita, mas nos recebe com braços abertos, nos perdoa, nos restaura, nos ensina de novo. Que esta manhã seja um marco de recomeço na vida de quem ora agora, que aquilo que era pesado seja substituído por leveza espiritual, que a culpa seja substituída por arrependimento verdadeiro e por uma alegria restaurada, a alegria de quem sabe que foi perdoado. Senhor, nós não oramos apenas por nós mesmos. A tua palavra na carta aos Gálatas nos exorta a levarmos as cargas uns dos outros e assim cumprimos a lei de Cristo. Por isso, neste momento, nós abrimos o nosso coração em intercessão. Apresentamos diante de ti todos os irmãos e irmãs que se unem nesta família de oração, cada pessoa que ora junto conosco, cada vida que neste instante clama por socorro, mesmo que em silêncio. Pai,
O Senhor conhece cada pedido que seria escrito, se houvesse um papel, cada súplica, que talvez a pessoa nem consiga colocar em palavras. Visita cada um com a tua presença. Nós intercedemos pelas famílias aqui representadas. Visita os lares, Senhor. Onde houver divisão, traz reconciliação. Onde houver frieza, reacende o amor. Onde o diálogo foi quebrado, restaura a conversa, o respeito, a escuta. Onde o casamento está ferido, entra com cura, com compreensão, com perdão mútuo. Que muitas casas possam declarar, como na palavra dita por Josué, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Que esta seja a declaração de cada família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa também as crianças e os jovens. Eles são o futuro, mas são também o presente do teu reino. Protege-os de influências malignas, de amizades destrutivas, de conteúdos que roubam a pureza, de ambientes que ferem a alma. Guarda sua mente da confusão, guarda seus corações da angústia, guarda seus passos do caminho de violência, que cresçam debaixo da tua graça, guiados pelo teu Espírito, apaixonados por Jesus. Abençoa também os idosos, os que estão sozinhos, os que foram abandonados, os que vivem em asilos ou em casas onde ninguém mais os visita. Pai, que eles sintam que não foram esquecidos por ti. Lembra-te também, Senhor, dos que não têm onde morar, dos que vivem nas ruas, dos que não sabem como será o dia de hoje. Dá abrigo, alimento, pessoas de misericórdia dispostas a ajudar, oportunidades de recomeço, que encontrem não apenas pão para o corpo, mas também a esperança para a alma. Intercedemos pelo nosso país e pelas nações. Pedimos que o Senhor levante governantes que tenham temor a Deus, comprometidos com a verdade e com a justiça, sensíveis à dor do povo. Que a violência seja contida, que a corrupção seja exposta, que a injustiça seja confrontada. Olha pelos países em guerra, pelos refugiados, pelas pessoas que perderam tudo e são obrigadas a recomeçar em terras estranhas. Fortalece os cristãos perseguidos, os que são proibidos de falar o teu nome, os que se reúnem às escondidas para ler a tua palavra. Que eles sejam fortalecidos, consolados e revestidos de uma coragem que vem do alto. Nós oramos também pela unidade da tua igreja. Tira do meio do teu povo as contendas inúteis, as divisões motivadas por vaidade, os enganos espirituais que afastam as pessoas da simplicidade do Evangelho. Levanta líderes cheios do Espírito Santo, pastores com coração de servo, comunidades que amem a verdade, vivam em santidade e expressem o amor de Cristo nas atitudes do dia a dia. Que haja avivamento nas casas, nas ruas, nas congregações, nas cidades. Que muitos corações endurecidos sejam amolecidos pelo teu amor. Pai, lembramos também daqueles que se afastaram da fé, que um dia estiveram tão perto da tua presença, mas hoje se sentem distantes. Chama-os de volta, reacende neles a chama que se apagou. Mostra que ainda há lugar para eles à mesa, que o Senhor não desistiu de nenhuma vida. Senhor, nós intercedemos pelos enfermos. A tua palavra, pelo profeta Jeremias, nos diz que o Senhor trará restauração à nossa saúde e curará as nossas feridas. Por isso, visitamos em oração cada pessoa que luta contra doenças físicas, dores crônicas, diagnósticos humanos difíceis, internações, tratamentos, limitações que limitam o corpo e, muitas vezes, também o coração. Estende a tua mão de cura. Dá sabedoria aos médicos, dirige os tratamentos, dá respostas onde os exames ainda não conseguiram explicar e, onde for da tua vontade, opera milagres que só o Senhor pode realizar. Também oramos por aqueles que lutam com enfermidades da alma, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esgotamento emocional, solidão profunda. Tu és o Deus que se aproxima dos quebrantados de coração, como nos lembra o Salmo 34, que diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrado. Envolve essas pessoas com o abraço do teu Espírito, que elas sintam, ainda que não tenham palavras, que não estão sozinhas, que uma paz que não pode ser explicada racionalmente, mas apenas experimentada, visite o coração delas. Pai,
nós também apresentamos diante de Ti os nossos trabalhos, as nossas finanças, tudo o que diz respeito à nossa vida material. O Senhor sabe o quanto isso pode pesar na nossa mente, o quanto as contas, as dívidas, o desemprego, o medo do amanhã podem tirar a nossa paz. Mas nós não queremos separar o que é espiritual do que é material, porque tudo pertence ao Senhor. Por isso, consagramos a Ti o nosso emprego, a nossa profissão, a nossa empresa, o nosso pequeno negócio, os nossos projetos, os nossos estudos. Pedimos sabedoria para administrar aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Ensina-nos a viver com equilíbrio, a gastar com responsabilidade, a fugir dos impulsos que nos fazem comprar sem necessidade, a planejar com prudência, a evitar dívidas desnecessárias que escravizam a nossa mente. A Tua palavra em Provérbios nos diz que há tesouro desejável na casa do sábio, mas o insensato desperdiça o que tem. Que sejamos sábios no modo de usar o que recebemos. Abençoa, Senhor, os que estão empregados. Dá-lhes graça no ambiente de trabalho, favor diante dos líderes, bom relacionamento com colegas, criatividade, saúde emocional, para suportar as pressões. Que, como a carta aos Colossenses ensina, façamos tudo de coração, como para o Senhor, e não apenas para os homens, transformando cada tarefa, por menor que pareça, em uma oportunidade de Te honrar. Abençoa também aqueles que procuram emprego, que enviam currículos, fazem entrevistas, esperam uma resposta que parece demorar, abre portas que ninguém pode fechar. Conduz cada currículo às mãos certas, prepara corações de pessoas influentes, cria oportunidades onde humanamente já não havia esperança. Que ninguém se sinta abandonado, porque o Senhor é o Deus que sustenta. Lembramos diante de Ti também aqueles que empreendem, que têm comércio, empresas, atendimentos, serviços, projetos autônomos. Dá visão, criatividade, perseverança, ética, coragem para enfrentar dias difíceis. Dirige cada contrato, cada negociação, cada decisão importante. Que não sejamos guiados apenas pelo lucro, mas pela justiça, pela integridade e pela vontade do Senhor. A Tua palavra em Deuteronômio declara que o Senhor ordenará a bênção sobre aquilo que colocarmos as mãos, quando estamos no centro da Tua vontade. Que seja assim com cada empreendimento que é consagrado a Ti. Pai, nós apresentamos também as dificuldades materiais que muitos estão enfrentando, os que estão com dívidas, com negócios abalados, com contas atrasadas, com sensação de que não há saída. Entra com provisão, faz surgir possibilidades de acordos justos, mostra soluções criativas onde parecia só haver muro, levanta pessoas para apoiar, abre portas de trabalho, traz equilíbrio, organização e uma nova esperança. Que em vez de desespero, o Teu povo experimente direção. Ensina-nos também a ter um coração generoso, a não reter aquilo que o Senhor nos inspira a compartilhar. Livra-nos da avareza, da comparação, da inveja, do amor ao dinheiro. Que o nosso tesouro maior seja sempre o Senhor. Querido Pai, no meio de tudo isso, nós queremos declarar a nossa confiança no Teu caráter. A Tua palavra nos garante, no livro de Números, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Por isso proclamamos que a nossa vida está nas mãos de um Deus fiel, que não falha, que não perde o controle, que não esquece das suas promessas. Declaramos que este dia está consagrado a Ti. Cada passo que dermos será guiado pelo Teu Espírito. Cada decisão será iluminada pela Tua luz. Cada batalha será enfrentada não na nossa força, mas na força do Senhor. A Tua palavra em Isaías nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Pai, nós nos apropriamos dessa promessa, que ela ecoe no coração do meu irmão e da minha irmã ao longo de todo este dia, em cada momento de insegurança, em cada notícia inesperada, em cada desafio que surgir. Que diante do medo, eles se lembrem:
O meu Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Declaramos também, como no Salmo 37, que entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, e o Senhor tudo fará. Não sabemos como, não sabemos quando, mas sabemos em quem confiamos. Que essa certeza seja mais forte do que qualquer sensação de descontrole. Proclamamos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46. Quando a alma quiser desanimar, que essa verdade seja um abrigo seguro. E como a carta aos Romanos nos lembra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa convicção nos acompanhe como um escudo neste dia. Pai, nós também pedimos proteção espiritual. Livra-nos das ciladas do inimigo, dos laços escondidos, das tentações que se disfarçam de oportunidade, das situações que querem nos tirar do centro da tua vontade. Guarda a nossa mente de pensamentos destrutivos. Guarda os nossos olhos de aquilo que não edifica. Guarda os nossos lábios de palavras que ferem. Que o teu Espírito Santo seja a nossa bússola, corrigindo a nossa rota toda vez que começarmos a nos desviar. Abençoa, Senhor, cada área da nossa vida, espiritual, emocional, familiar, profissional, financeira. Que tudo esteja debaixo do senhorio de Jesus. Ajuda-nos a lembrar, ao longo do dia, que o melhor lugar para começar qualquer coisa é aos teus pés. Que, antes de uma resposta apressada, possamos fazer uma pequena oração. Que antes de uma decisão importante, possamos buscar a tua direção. Que antes de alimentar pensamentos negativos, possamos meditar na tua palavra. Querido Pai, nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo, mesmo que ainda não vejamos. Agradecemos pelas respostas que virão, pelos livramentos que talvez nunca saberemos que recebemos, pelas portas que serão abertas e também pelas portas que, em tua sabedoria, permanecerão fechadas. Agradecemos pela paz que desce sobre o coração agora, pela esperança que se reergue, pela força que renasce. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guarde a mente e o coração do meu irmão e da minha irmã, em Cristo Jesus, ao longo deste dia. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo o que você fizer hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha querida irmã. Se esta oração falou ao seu coração, se de alguma forma o Senhor trouxe consolo, direção ou esperança para a sua vida, eu quero te agradecer por ter permanecido até aqui em oração e te convidar com muito carinho a continuar caminhando conosco. Deixe nos comentários uma frase de fé, como por exemplo, eu creio que o Senhor ouve a minha oração, ou escreva com suas próprias palavras aquilo que você deseja declarar diante de Deus nesta manhã. Se você tem um pedido especial, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua vida financeira, pelos seus filhos, pelo seu casamento, ou por qualquer área que necessita da intervenção do Senhor, compartilhe também nos comentários para que possamos continuar intercedendo por você. Se esta oração te edificou, eu te convido a deixar o seu like e, se ainda não faz parte desta família de oração, a se inscrever no canal e ativar as notificações, para que amanhã, se for da vontade de Deus, possamos nos encontrar novamente para mais um tempo de oração e de palavra. Você também pode compartilhar esta oração com alguém que o Espírito Santo trouxer à sua mente agora. Talvez uma pessoa que esteja passando por um momento difícil e precise ser lembrada de que Deus a ama e a escuta. Que o Senhor recompense cada gesto de fé, cada compartilhamento e cada gesto de amor. Que a graça, a paz e a presença de Deus acompanhem você por todo este dia.